Pronto? Vamos ver os trechos aqui do conceito Rosa Cruz do Cosmos. Certo? Eu ia ler, mas eu vou ler ainda depois, eu vou ler um pedaço aqui do capítulo 17. Mas vamos ver alguma coisinha aqui sobre a palavra criadora. A palavra criadora. A mente é o instrumento mais importante que o espírito possui. Um instrumento especial na obra da criação. A laringe espiritualizada e perfeita, a laringe espiritualizada e perfeita, quer dizer, você tendo o chakra, né? O chakra laríngeo desenvolvido, certo? Girando perfeitamente ali. Né? A laringe espiritualizada e perfeita falará a palavra criadora. Mas a mente aperfeiçoada decidirá quanto à forma particular e o volume de vibração. Entendeu? Porque essa palavra criadora, o iniciado também desenvolve, né? Por conta do desenvolvimento do corpo-alma, ele desenvolve também a palavra criadora. Com o corpo-alma, ele sai do corpo e viaja para onde ele quiser. Com o corpo-alma. Lógico que ele não vai sair andando, ele vai na força do pensamento, na velocidade quase que da luz. Ele não precisa estar dando os passos para... E não tem aquela limitação do cordão branco. Não tem, não. Ele pensou, ele já está no lugar onde ele quer ir. Pode visitar qualquer lugar do mundo com o corpo-alma. Né? É diferente de uma pessoa que sai sem ser iniciado e fica limitado no cordão para É muito limitado, exatamente. Atualmente existe forte tendência para considerar a faculdade da imaginação de modo superficial, quando em realidade é um dos fatores mais importantes da nossa civilização. Porque ele vai usar, né? A vontade e a imaginação. A vontade e a imaginação. Pela imaginação, desenhamos as casas, modelamos as roupas e meios de transporte. Se os inventores desses melhoramentos não tivessem possuído a mente, nem imaginação, capaz de formar imagens mentais, ditos melhoramentos nunca se teriam convertido em realidades concretas. Verdade. Isso aí. Aí, no atual tempo de materialismo, quase não se faz esforço algum para apreciar a imaginação. E ninguém sente mais os efeitos dessa atitude do que os inventores. Às vezes não é imaginação, mas fantasia. A imaginação já é espiritual. A vontade e a imaginação então, são duas capacidades superiores. São duas capacidades do espírito. A vontade e a imaginação. Geralmente são considerados malucos eles que têm sido os agentes fundamentais da subjugação do mundo físico e da transformação do meio social no que ele é hoje em dia. Qualquer aperfeiçoamento, tanto no físico como no espiritual, deve ser primeiramente imaginado como uma possibilidade converter-se em coisa real. Se o estudante examina o diagrama 1, compreenderá isto claramente. O desenho exprime a comparação entre as funções
dos diferentes veículos humanos e as partes de um estereoscópio. A mente corresponde à lente, o foco. Por meio dela, as ideias produzidas pela imaginação do espírito projetam-se no mundo material. Primeiramente, são pensamentos forma, mas quando o desejo de realizar as possibilidades imaginadas põe o ser humano em ação no mundo físico, convertem-se no que chamamos realidades concretas. Atualmente, a mente não está enfocada de maneira a dar uma imagem certa e clara daquilo que o espírito imagina. Está mesmo desfocada, o que produz quadros confusos e imprecisos. Daí a necessidade da experimentação que demonstra os defeitos da primeira concepção e produz novas imaginações e ideias, até que a imagem produzida pelo espírito em substância mental seja reproduzida em substância física. Que é outra capacidade também que o iniciado tem, né? E além dele sair do corpo conscientemente e trabalhar no mundo invisível, ele chega a materializar a mão para fazer a cura na pessoa. Ele chega a materializar a mão, entendeu? Para dar uma massagem em uma parte qualquer do corpo. É o iniciado, né? E ele materializa uma mão e materializa o corpo todo, se ele quiser também, né? Como é? Se ele materializa uma mão, ele materializa um corpo todo. Dependendo do grau, né? Do grau. Dele, dependendo do grau. Atualmente só podemos formar imagens mentais que tenham relação com a forma. Entendeu? Quer dizer, você tem que ter uma base para formar uma imagem mental. Uma forma, uma coisa qualquer para você. Tá aqui, vou pensar aqui agora lá, numa cidadezinha, lá no interior de São Paulo, mas você precisa conhecer. Não, você não faz. O iniciado tem capacidade para fazer isso. Vai até lá. Entendeu? Mesmo sem conhecer esse lado? Mesmo sem conhecer. O iniciado? Sim. Claro. Atualmente só podemos tomar imagens mentais que tenham relação com a forma. Porque a mente humana começou o seu desenvolvimento nesse período terrestre, foi na Atlântida, né? Nesse período terrestre. Os senhores da mente. Isso, os senhores da mente. E está no estado ou forma mineral. A nossa mente está no primeiro grau, né? O grau mineral, a nossa mente. Por esse motivo, os nossos trabalhos estão limitados às formas, aos minerais. Podemos imaginar maneiras ou meios de trabalhar com as formas minerais dos 3 reinos inferiores, mas nada ou muito pouco podemos fazer com os corpos viventes. Somos capazes de enxergar um ramo numa árvore ou uma parte viva de um animal ou ser humano em outras partes vivas. Mas isto não é trabalhar com a vida. Ele já trabalha direto, né, com a vida.
vamos trabalhar com a vida e com a forma. Modificaremos as condições da forma, mas a vida que a habita permanece. Criar vida está além do poder do ser humano. Esta impossibilidade será mantida até que a mente se torne uma coisa viva. Vamos dar mais grau, né? Passar para o segundo grau, terceiro grau. No período de Júpiter, a mente será, até certo ponto, vivificada. Que no período de Júpiter, ela já está no segundo grau, né? A mente já está atingindo o segundo grau. O ser humano poderá imaginar formas que viverão e crescerão com as plantas. Exatamente, porque já no período de Júpiter, a nossa mente já está no grau vegetal, né? Das plantas. Quando alcance a perfeição, ao final do período de Vulcano, poderá imaginar a criação de seres que viverão, crescerão, sentirão e pensarão. Quer dizer, no período de Vulcano, nós já vamos criar outros seres. A gente está no mesmo nível ali dos senhores da mente. Dos senhores da mente, exatamente. Só que mais evoluído. Mais evoluído do que eles foram naquela época. Não, exatamente, naquela época. Sim, aqui a gente já viu. Quando alcança a perfeição, ao final do período de Vulcano, podemos imaginar a criação de seres que viverão, crescerão, sentirão e pensarão. A evolução da onda de vida que atualmente forma a humanidade começou no período de Saturno. Os senhores da mente eram, então, humanos. Trabalharam sobre o ser humano, que nesse período era mineral. É semelhante, né, ao mineral. Semelhante. É semelhante ao mineral. Agora, nada tem a fazer com os reinos inferiores. Estão relacionados somente com o desenvolvimento humano. A existência mineral dos animais atuais, que o mineral, o animal começou no período de solar, né? Isso. Semelhante ao mineral. Isso. A existência mineral dos animais atuais começou no período solar. Nesse tempo, quer dizer, você vê o seguinte, quer dizer, os animais atuais, eles foram semelhantes ao mineral no período solar. Isso. Então, eles viveram dentro do período solar o período de Saturno, que não era semelhante ao mineral. Quer dizer, é o que ele explica aqui em outra parte, espirais dentro de espirais. Tudo bem. Né? Então, a existência mineral dos animais atuais começou no período solar. Nesse tempo, os arcanjos eram humanos. Porque do período solar eram os arcanjos, né? O maior iniciado era o Cristo. Isso, o Cristo. Agora, os arcanjos são os dirigentes e guias da evolução animal. Não tem nada a fazer com o mineral nem com as plantas. Ele está ligado aos animais. Porque também o animal começou no período solar. Como a gente começou no período de Saturno, os senhores da mente nos acompanharam até a gente receber a mente na Atlântida do período terrestre.
Então, os minerais, certo? A existência dos atuais vegetais começou no período lunar. Os anjos, os anjos eram do período lunar, né? Os anjos, o que atingiu o maior grau foi Jeová, né? O Espírito Santo. Os anjos eram humanos, pelo que no presente estão relacionados especialmente com a vida que ocupa o reino vegetal. Guiam-na para atingir o estado humano, mas não tem jurisdição alguma sobre os minerais. Ele é focalizado nas plantas, porque a planta começou no período lunar, como mineral. Mas eles não têm influência nenhuma sobre o mineral atual. Porque o mineral atual não tem nada a ver com a planta que foi mineral no período lunar. Ela foi mineral só questão de nome. Porque no período lunar, como no período solar, como no período de Saturno, não existia terra, não existia mineral. Era semelhante ao mineral. Então, o mineral que começou, que foi a gente, que começou no período de Saturno, não tinha nada a ver com o mineral do período solar. O mineral do período solar, certo? Completamente diferente. O mineral que começou, sim, que começou no período solar, e hoje são os animais. Não tem nada a ver com o mineral atual. O mineral do período lunar, que atualmente são as plantas, não tem nada a ver com o mineral atual. Interessante isso aí, viu? Isso é bom para ele meditar. Exatamente. Porque era semelhante ao mineral, não era igual ao mineral atual, não. A gente era um espírito, só que estava no primeiro grau, no grau mineral. Inconsciente. Inconsciência. De transe profundo. Transe profundo. É muito, muito interessante, né? Isso aí. Aí, a humanidade atual terá a seu cargo a evolução da onda de vida que começou no período terrestre, que é justamente mineral. Começou no período terrestre e que agora anima os minerais. Atualmente, estamos trabalhando com eles por meio da imaginação, dando-lhes formas, fazendo com eles barcos, pontes, trilhos, máquinas, casas, etc. Mas é uma onda de vida. Que está começando agora, no período terrestre. O mineral. Não tem nada a ver com os outros períodos. É outro mineral. Vamos dizer, só um nome. Não tem? Deixa eu fazer uma pergunta, José. Às vezes eu fico imaginando, como é que o mineral passa de um estágio para outro se ele não tem consciência? É tanto profundo. Ele passa? Sim, como é a onda de vida do mineral para o vegetal. Mas se ele não tem consciência de evolução. Mas é evolução natural, né? Natural, né? Natural. Ele deve ser guiado, né, no caso? Guiado, lógico, guiado pelos espírito do grupo, né? Hierarquias criadoras. Deve ser. Porque ele não tem espírito individual, né? Não, é dirigido pelas hierarquias criadoras. Senhores da forma,
senhores da sabedoria, senhores da individualidade. É como a gente, né? Como nós fomos, né, no caso, né? Exatamente, como a gente foi, claro. A gente também não era semelhante ao mineral, no pé de Saturno, né? O estado de consciência de transe profundo. Aí, período terrestre, certo. No período de Júpiter, guiaremos a evolução do reino vegetal. Sim, porque o mineral atual, no período de Júpiter, vai ser semelhante às plantas. Aí, no período de Júpiter, guiaremos a evolução do reino vegetal. O que atualmente é mineral terá, então, uma existência análoga à das plantas. Das plantas, dos vegetais. Aí, outra coisa, não é planta mesmo. Não vamos pensar que no período... Não, é tudo mental, tudo inconsciência. Que no período de Júpiter vai existir planta como essa, não. Quer dizer, planta que está no segundo grau de evolução. Aí é planta. Está no segundo grau. Se tiver no primeiro grau, é mineral. Mas não tem nada a ver, esse mineral do período de Saturno, não tem nada a ver com o mineral do período solar, com o mineral do período lunar, não tem nada a ver. É diferente. Ele está dizendo aqui, ó, no período de Júpiter, guiaremos a evolução do reino vegetal. Mas não quer dizer que seja... Não quer dizer que a gente vai encontrar planta, não. É o reino vegetal. Quer dizer que está no segundo grau. No segundo grau. É o reino vegetal. No segundo grau. No primeiro grau é mineral. Entendeu? O que atualmente é mineral terá, então, uma existência análoga à das plantas. Deveremos trabalhar neles, assim como, no presente, os anjos estão fazendo com as plantas. Nesse período, os anjos já estão mais na frente. Exatamente, já estão no outro grau, né? No outro grau. Claro. Nossa faculdade imaginativa estará tão desenvolvida que, por seu intermédio, teremos a capacidade não só de criar formas, como também de insuflar-lhes vitalidade. Até o corpo vital, até o corpo etérico. A gente vai criar. A atual onda de vida mineral alcançará, no período de Vênus, um novo grau. Dirigiremos os animais desse período como fazem atualmente os arcanjos com os presentes animais, dando-lhes vitalidade e formas sensíveis. Por último, no período de Vulcano, será nosso privilégio dar-lhes uma mente germinal, como os senhores da mente fizeram conosco. Os minerais de hoje serão a humanidade do período de Vulcano. Puxa, exatamente. E nós já seremos semelhantes aos senhores da mente. Aos senhores da mente. Análise, sim, a humanidade do período de Vulcano, e o ser humano terá passado através de estados análogos aos percorridos pelos anjos e arcanjos. Será alcançado um ponto evolutivo. Vamos repetir aqui um pouco aqui. A atual onda de vida mineral alcançará no período de Vênus um novo grau. Dirigiremos os animais desse período
como fazem atualmente os arcanjos com os presentes animais, dando-lhes vitalidade e formas sensíveis. Por último, no período de Vulcano, será nosso privilégio dar-lhes uma mente germinal, como os senhores da mente fizeram conosco. Os minerais de hoje serão a humanidade do período de Vulcano, e o ser humano terá passado através de estados análogos aos percorridos pelos anjos e arcanjos. Será alcançado um ponto evolutivo um pouco superior ao dos atuais senhores da mente. Lógico, né? Nós seremos superiores no período de Vulcano, nós seremos superiores ao que foram os arcanjos no período de Saturno. Seremos superiores, porque não pode ser igual. Porque aí quer dizer que a onda de vida, então, era estacionada. Ela não pode estacionar, está sempre em evolução. Espirais dentro de espirais. Você vai alcançando, o mesmo ponto, só que mais para cima e mais para o alto. Quer dizer, é semelhante, não pode ser nunca igual. É semelhante, porque ela está fazendo as voltas nos mesmos pontos. Aí você diz, não, mas não está no mesmo ponto? Tá, mas para quem passou antes... Mas já é em espiral. Em espiral, é subindo. É subindo, em espiral. Né? Ele vai repetindo, Ele vai repetindo. Vai repetindo os mesmos pontos, mas só que para cima, mais evoluído. Mais para frente, mais evoluído. Né? Que é o papel da espiral. Os minerais de hoje serão a humanidade do período de Vulcano e o ser humano terá passado através dos estados análogos aos percorridos pelos anjos e arcanjos. Será alcançado um ponto evolutivo um pouco superior ao dos atuais senhores da mente. Recorde-se que em nenhuma parte se repete uma condição igual. Não pode ser igual. A espiral, você está repetindo, mas não é igual. É mais para cima. É mais para cima, ó. Ela está mais para cima. A espiral. Passa pelo mesmo ponto, agora só que mais para cima. Mais para cima, exatamente. Que em nenhuma parte se repete uma condição igual. Na espiral evolutiva, há sempre um aperfeiçoamento progressivo. O Espírito Divino absorverá, o Espírito Divino, certo? O nosso Espírito, o nosso Espírito não é tríplice, né? Espírito Divino, Espírito humano. O Espírito Divino absorverá o Espírito humano. Isso. Ao finalizar o período de Júpiter. Quando terminar o período de Júpiter, o nosso Espírito Divino absorve o nosso Espírito humano. Aí fica um só. Né? Aí o Espírito Divino absorverá o Espírito humano ao finalizar o período de Júpiter. E o Espírito de vida ao finalizar o período de Vênus. Quer dizer, o nosso Espírito Divino vai absorver o nosso espírito humano e o espírito no final do período de Júpiter, né? Isso. E depois, em seguida, ele absorve o espírito de vida também. Aí fica um só. Os três aspectos, espírito de vida, espírito humano, fica um só, fica um aspecto só. Né? O espírito divino absorverá o espírito humano ao finalizar o período de Júpiter. E o espírito de vida
o espírito de vida ao finalizar o período de Vênus. Entendeu? Deu para entender? Deu. Então, de Vênus. A mente aperfeiçoada, encerrando tudo quanto foi adquirido nos 7 períodos, será absorvida pelo Espírito Divino. Aí, depois, então, ele ainda absorve a mente também, né? Não é isso? Isso. Querido, peraí. A mente aperfeiçoada, encerrando tudo quanto foi adquirido nos 7 períodos, será absorvida pelo Espírito Divino ao finalizar o período de Vulcano. Não há contradição alguma nesta afirmação, com referência à afirmação feita em outro lugar de que a alma emocional será absorvida pelo espírito humano na 5ª revolução do período de Vulcano, porque esse último estará, então, dentro do espírito divino. Aqui tem que ler direitinho, devagar, certo? Para meditar. Tá. Seguir-se-á um largo intervalo de atividade subjetiva, durante o qual os espíritos divinais absorverão todos os frutos dos 7 períodos de manifestação. Passado esse intervalo, submergir-se-ão em Deus. Depois de tudo, ele se submerge em Deus. Como que você mergulhasse num oceano de vida. Em que vivemos no Passado, e temos isso. Passado esse intervalo, submergir-se-ão em Deus, de quem vieram para, ao alvorecer de outro grande dia, reemergirem com os seus gloriosos colaboradores. Durante a passada evolução, as possibilidades latentes foram transmutadas em poderes dinâmicos. Tendo adquirido o poder de alma e mente criadora, fruto de sua peregrinação através da matéria, terão avançado da impotência à onipotência, da ignorância à onisciência. Tudo bem. É importantíssimo isso. Demais. Tem que ler em casa, é bom você ler a palavra criadora. Certo? Vamos ver se não dá mais. Ia ler um pouco disso aqui, né? Método para adquirir o conhecimento direto. Chegou o momento de indicarmos os meios de cada indivíduo poder investigar por si todos os fatos estudados anteriormente. Como se disse ao princípio, a ninguém é concedido dons especiais. Todos podem adquirir as verdades relacionadas com a peregrinação da alma, a evolução passada e o destino futuro do mundo, sem depender da veracidade de outro. Há um método de adquirir essa faculdade inestimável, capacitando o investigador para perscrutar esses domínios suprafísicos. Se tal método for seguido persistentemente, pode desenvolver os poderes de um Deus. Uma simples ilustração indicará os primeiros passos do conhecimento. O melhor mecânico do mundo nada poderá fazer sem as ferramentas do seu ofício. Além disso, todo bom trabalhador caracteriza-se
por ser muito cuidadoso com as ferramentas que usa, pois sabe que o trabalho depende tanto do conhecimento do ofício como das ferramentas que emprega. Exato. Se não cuidarmos dos nossos corpos... Se não cuidar dos nossos corpos, né? Corpo físico, corpo vital, corpo desejos, a mente... não adianta, porque... Não vamos chegar a nada. A nada. E precisa desses corpos bem afiados, né? Exatamente. Exatamente. O espírito tem vários instrumentos. O corpo denso, o corpo vital, o corpo desejo, a mente. E estes são as suas ferramentas. De sua qualidade e estado depende o trabalho que possa realizar na aquisição da experiência. Se os instrumentos forem fracos e sem flexibilidade, haverá muito pouco crescimento espiritual. E a vida será quase perdida, pelo menos no que diz respeito ao espírito. Geralmente considera-se o êxito de uma vida pela conta corrente do banco, pela posição social adquirida ou pela felicidade resultante de um ambiente, de um bom ambiente ou de uma vida sem cuidados. Quando se encara a vida dessa maneira, ficam esquecidas as coisas principais, as da existência permanente. A pessoa está cega pelo fugaz e ilusório. A conta do banco parece-lhe um êxito real, esquecendo que para o espírito, ao abandonar o corpo, nada vale o ouro ou qualquer tesouro terrestre, podendo ainda acontecer que tenha de responder pelos meios que empregou para acumular o seu tesouro, sofrendo terrivelmente ao ver os demais gastá-lo, esquecendo também que toda posição social se perde desde o momento em que é cortado o cordão prateado, podendo ser que os adulados sejam depois escarnecidos. Exatamente. Ele acha que vai levar, né? Porque quem tem a fé na vida pode sentir-se estremecer ante o pensamento de se dedicar uma única hora em refletir sobre a morte. Todavia, o que só pertença a esta vida é vaidade. De valor real é tão só o que podemos levar para além do umbral da morte, como tesouro do espírito. Por aí vai, né? Depois a gente continua viu? Porque essa parte aqui foi importantíssima, né? Olha o título aí. A palavra criadora. Eu vou procurar. Muito bom isso aqui. Aqui é a página 310. Muito esclarecedor isso aqui. Muito bom. Fazendo contemplação, toda apagada.
Estabeleça uma ligação permanente Estabeleça uma ligação permanente com a corrente espiritual da fraternidade. com a corrente espiritual da fraternidade. Ofereça ao nosso ideal coletivo Ofereço ao nosso ideal coletivo a minha vontade sincera a minha vontade sincera e o meu desejo de irmão. e o meu desejo de irmão. Que todos os nossos irmãos Que todos os nossos irmãos recebam da nossa corrente recebam da nossa corrente o apoio, o apoio, a firmeza a firmeza e a confiança de que necessitam. e a confiança de que necessitam. Que todos fortifiquem a sua vontade Que todos fortifiquem a sua vontade para vencer o egoísmo, para vencer o egoísmo, as fraquezas as fraquezas e a superstição. e a superstição. Que todos se tornem dignos Que todos se tornem dignos do entendimento espiritual do entendimento espiritual e da paz permanente. e da paz permanente. Que a nossa corrente coletiva Que a nossa corrente coletiva afaste de nosso meio afaste do nosso meio as más intenções as más intenções e transforme os corações. e transforme os corações. Que tenhamos sempre Que tenhamos sempre todos os meios necessários todos os meios necessários para a manutenção para a manutenção e desenvolvimento da fraternidade. e desenvolvimento da fraternidade. Infinito Espírito do Bem, Infinito Espírito do Bem, oceano de energia e de vida, oceano de energia e de vida, em que vivemos, em que vivemos, nos movemos nos movemos e temos a nossa existência. e temos a nossa existência. Permita que sintamos vivamente Permita que sintamos vivamente a tua ação poderosa a atuação poderosa através do nosso ser, através do nosso ser, dos nossos órgãos, dos nossos órgãos, do nosso sangue, de todo o nosso organismo. de todo o nosso organismo. Desenvolve em nós Desenvolve em nós a consciência da tua realidade, a consciência da tua realidade, como um grande oceano de energia, como um grande oceano de energia, de saúde e de harmonia, de saúde e de harmonia, que nos rodeia e interpenetra todos, que nos rodeia e interpenetra a todos, e de onde abrimos constantemente e de onde abrimos constantemente a vida e a inteligência, a vida e a inteligência, todo o poder de que dispomos. todo o poder de que dispomos, Como centros de consciência, como centros de consciência, nesse oceano de energia e de saúde, nesse oceano de energia e de saúde, abrimos a nossa mente, abrimos a nossa mente, a tua divina influência, a tua divina influência, para que sejam eliminadas para que sejam eliminadas e afastadas de nós e afastadas de nós as vibrações dissolventes, as vibrações dissolventes, desarmoniosas e inferiores. desarmoniosas e inferiores. Desenvolve, eterno Espírito, Desenvolve, eterno Espírito, a nossa mente espiritual, a nossa mente espiritual, por meio da qual nós te conhecemos. por meio da qual nós te conhecemos. Aumenta a nossa firmeza, Aumenta a nossa firmeza, a confiança e a estabilidade, a confiança e a estabilidade, para que possamos agir sempre bem, para que possamos agir sempre bem, afastando de nossa mente afastando de nossa mente os pensamentos de medo, os pensamentos de medo, de fraqueza e de desânimo. de fraqueza e de desânimo. Flui a energia divina, Flui a energia divina, com tua força curadora, com tua força curadora, através dos nossos corpos, através dos nossos corpos, de todos os nossos órgãos, de todos os nossos órgãos, enchendo de vida e de forças, enchendo de vida e de forças, de saúde e de harmonia. de saúde e de harmonia. Assim seja. Assim seja.
No princípio era o Verbo, No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. Todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele nada do que foi feito se fez. E sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas. E a luz resplandece nas trevas. E as trevas não a compreenderam. E as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. cujo nome era João. Este veio para testemunho, Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que testificasse a luz, para que todos crescem por ele. para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Mas para que testificasse a luz. Ali estava a luz verdadeira, Ali estava a luz verdadeira, que alumia todo homem que vê o mundo. que alumia todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, Estava no o mundo, mundo foi feito por o ele, mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. e o mundo não foi seu. Veio para o que era seu, Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, nem da vontade do varão, mas de Deus. mas de Deus. E o Verbo se fez carne E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. cheio de graça e de verdade.